Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estou muito feliz de estarmos de volta com a leitura bíblica e hoje lendo o livro de Números, capítulo 5. Vamos ver sobre as ordenanças de Deus acerca de todo aquele que fosse imundo. Diz o texto que o imundo não deveria permanecer no arraial. Agora Israel, no deserto, tinha um trabalho interessante para fazer, para realizar. Eles deveriam separar o que era imundo do que era santo. E como é que se faz isso? E o que isso tem a ver conosco? As Escrituras relacionam muitas causas da impureza cerimonial, por exemplo, mas as três mais comuns eram contato com pessoas doentes que produziam fluxo, como as doenças venéreas, por exemplo, as pessoas que estivessem com essas doenças deveriam manter-se afastadas, não poderia ter contato com ninguém. Contato com pessoas com doenças infecciosas, por exemplo, a lepra não podia também estar em contato com as pessoas e também o que havia tocado em cadáveres também não poderia estar em contato com outras pessoas, porque senão elas seriam contaminadas. Dessa forma, o Altíssimo nos ensinava um conceito de puro, e o que é puro e o que é impuro, limpo e o imundo. Impedia a propagação do pecado, da moléstia entre a vida das pessoas. Vamos ler o texto, vamos lendo Números capítulo 5 e vamos entendendo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e todo que padece de fluxo e todos imundos por causa do contato com mortos. Então aqui nós vimos exatamente as três principais contaminações, que eram essas três, né? O que tivesse problema de fluxo, o leproso e quem tivesse tocado ou algum contato com morto. Desde o homem até a mulher, os lançará fora do arraial, para que não contamine os seus arraiais, no meio dos que eu habito, no meio dos quais eu habito, para não trazer para dentro do santuário a contaminação. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. E assim fizeram os filhos de Israel. Tá, então agora os filhos de Israel lançam para fora do arraial os contaminados. E agora? Como é que seria a restituição? Quando é que eles poderiam voltar? Eles teriam condições de voltar ou não? Como é que seria isso? Vamos ver então como é que seria. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra tal alma, culpada é. Confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará pela restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará aquele contra quem se fez o culpado. Tá? Então você pecou, você vai ter que restituir e vai ter que pagar uma quinta parte ainda para a pessoa. Mas se aquele homem tiver resgatador e quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas, o que alguém der ao sacerdote
também será seu. A pessoa trazia e depositava ali como oferta ao Senhor, e algumas das ofertas o sacerdote poderia comer. Agora vamos ver a prova da mulher suspeita de adultério. Já naquele tempo já falava disso aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, porque ela vai pecar primeiro contra o marido, né? De maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no seu feito não for apanhada, situação difícil aqui, né? E o espírito dos ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminada, quer dizer, dois casos aqui. Às vezes ela não fez, ele está pensando que ela fez, mas ela não fez. Ou às vezes ela fez, só que ele não tem prova que ela fez. Então aquele homem vai fazer o quê? Trará a sua mulher perante o sacerdote. Tá? Veja, que são dois fatos, né? Talvez ela tenha feito e falou para o marido e acendeu o ciúme dele. Ou talvez o marido acha que ela fez, mas ela não fez. Então, em ambos os casos, deveria ser trazido ao sacerdote. Então, aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não se deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimento por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. Quer dizer, que coisa, né? Então a pessoa trazia essa oferta de farinha, não colocava azeite e era perdoada a pessoa. Agora vamos ver. O sacerdote fará chegar e a porá perante a face do Senhor. Não é apenas o sacerdote fazendo, mas agora o sacerdote vai chegar e vai colocar perante o Senhor. E se ela estiver mentindo? Bom, aí vai ficar entre ela e o Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e deitará água. Ele vai jogar água num vaso de barro e vai jogar no pó, né? Vai pegar do pó do chão do tabernáculo. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos. E a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Olha só, você não é simplesmente, eu vou lá, não fiz, não fiz, tá, mas existe uma consequência, porque agora você não fez, então vamos lá na presença do sacerdote. O sacerdote vai pegar água, botar num vaso, juntar da poeira, colocar ali e dizer, agora nós estamos na presença do Senhor. E aí? E o sacerdote fará jurar. E versículo 19, aqui, ó. E o sacerdote a fará jurar e dirá àquela mulher: se alguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela sua imundície, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Aqui o sacerdote está dizendo assim, ó, é verdade, você se deitou com alguém, tá? Olha só. E aí o sacerdote fará jurar, dizendo à mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste
apartaste do teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se você, mulher, se te apartaste do teu marido e te contaminaste e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, tá? Olha só, você vai ser livre, tá? Essas águas aqui que eu tenho na mão são águas amargas, amaldiçoantes. Agora, se você não fez isso, você vai ser livre. Agora, se você fez, tá? Se você fez, se você teve um contato com alguém, tá? Fora do seu marido, então o sacerdote fará jurar a mulher com juramento da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. Que coisa, né, credo? Tá amarrado, hein? Desculpa, gente, a expressão, mas é forte, né? Quer dizer, a pessoa... O que o sacerdote está mostrando aqui? Você não pode mentir para Deus. Você não pode mentir para Deus. Como é que você vai mentir para Deus? Você pode mentir para Deus, aqui você pode mentir para mim, para o sacerdote, mas nós estamos na presença de Deus. Tá? E se você está mentindo para nós, o que vai acontecer? Vai inchar a tua coxa e vai inchar o teu ventre. Então, todos vão saber que você está mentindo. E todos vão saber que você fez alguma coisa errada. Tudo isso aqui, gente, trazia o quê? A responsabilidade do casamento. O casamento é responsabilidade. Tem que ter fidelidade. Não é, agora eu me casei, mas eu fico com quem eu quiser. Não, negativo, não pode. Né? Os jovens são livres para curtir a vida também. Não, está errado. Naquele tempo havia seriedade e Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, e essas águas amaldiçoantes entre nas tuas entranhas. E esta água amaldiçoante entra nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e fazer consumir a coxa. Então a mulher vai dizer amém. Se ela pecou, ela deve confessar. Se ela está mentindo, o que vai acontecer? Aqui, como diz no primeiro versículo aqui, né? Se, é o 19, se você não fez, você vai ser livre dessas águas amaldiçoantes, tá? Agora, se você fez, vai inchar a tua coxa e teu ventre, vai consumir a tua coxa. Depois o sacerdote e a mulher vai ter que falar amém. Você concorda? E depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga, amaldiçoante, dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. Que coisa, hein? Né? Que coisa. Então, você vê que é sério o casamento, né? É responsabilidade, a fidelidade. Quem está lendo isso aqui, que é de Deus mesmo, você fala, Deus do céu. Será que Deus mudou? Será que Deus não requer fidelidade e lealdade das pessoas? Quem dera que todo mundo lendo isso aqui falasse, meu Deus, eu vou mudar. Quem dera que todos lendo, ouvindo esse texto, falassem, puxa, eu vou assumir a minha responsabilidade. Com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido. Olha que coisa interessante. Então a água amaldiçoante dará de beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta perante o Senhor, e oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa, e sobre o altar queimará, e depois dará beber a água à mulher, a água amargante, ou a água amaldiçoante. Ela vai tomar dessa água.
E havendo-lhe dado beber aquela água, será que, se ela tiver contaminado contra o seu marido, tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para amargurar, e o seu ventre se inchará e consumirá a sua coxa. Tá? Vocês viram? Então ela vai beber a água. Ah, mas e se ela for inocente, pastor? Que é forte, né? O juramento, a promessa é forte. E aí? E se ela for inocente? Vamos ver se vai continuar falando. E aquela mulher será por maldição no meio do povo, porque ela errou. Tá? Versículo 28. E se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Terá filhos normal. Não vai ficar essa maldição nela. Fica tranquila. Se a senhora não fez nada, nada vai acontecer. Esta é a lei do ciúme, quando a mulher, em poder do seu marido, se desviar e for contaminado. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúme da sua mulher, apresenta a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade. Porém, a mulher levará a sua iniquidade. Por que o homem será livre? Porque não foi ele que pecou, foi a mulher que pecou. Foi ela que errou. Ele desconfiou, vamos assim dizer, e pediu que fosse levado ao sacerdote para poder fazer a prova, para poder colocar essa lei em prática, para ver se ela havia ou não cometido algum adultério. Que coisa, né? Você já tinha lido coisa parecida assim? Fala a verdade, você que está nos acompanhando aqui, acredito que tem muita coisa aqui que está sendo novidade para nós. Está na Bíblia, e já lemos várias vezes, mas quando lemos de novo parece que é tudo novo, Parece que é a primeira vez que estamos lendo. Eu acredito que estamos aprendendo coisas lindas, maravilhosas, gloriosas. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder ler a Bíblia com você. Tem momento que a gente fica assustado, tem momento que a gente fica rindo aqui, pensando, preocupado. Deus é o mesmo Deus. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. E nós temos que servi-lo com o mesmo coração e com a mesma sinceridade em Cristo Jesus, que é o nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos em Cristo Jesus e oramos agora, pedindo a Tua graça, o Teu poder sobre cada um de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos e nos abençoe, meu Pai. Deus, que ensinamento forte, para nós aqui hoje, entendendo esse momento aqui todo do capítulo 5. Ó Deus, muito obrigado por saber e ver essas palavras, todas elas nos ensinam, meu Deus, que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Muito obrigado. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por mais uma leitura da Tua Palavra. Muito obrigado por este cumprimento, por esta palavra e por mais um capítulo realizado. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Até amanhã, capítulo 6, a lei do nazireu ou nazireado, E aí eu vou explicar amanhã para você o que é isso. Deus abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.